prazer estar aqui na casa do Senhor, diante de vocês, diante de Deus em primeiro lugar. Eu quero registrar agora aqui o quão fiel e quão maravilhoso é a nossa presença diante de Deus. Nesses momentos difíceis que eu passei na minha vida sobre esse tratamento, antes eu já tinha passado por um problema muito sério na minha vida, no meu relacionamento. Algumas pessoas falam que a enfermidade ela acarretou-se através disso, mas Deus sabe todas as coisas. O que eu quero deixar claro aqui, essa semana mesmo lá, eu trabalhando no Caixa, eu fiz 2 resumos, né, para apresentar hoje aqui, né, não falar muito, né, é Lídia, aí esqueci em casa, mas todos os 2, olha, Lídia, desculpe, mas pastor, eu pedi para fazer esse curso esse ano, mas pela sua presença aqui esse ano conosco, que é uma honra muito grande ter o Senhor nosso. Então eu fiquei muito feliz, né, de ainda esse ano fazer ter essa permissão, né, de fazer esse culto, né, contigo ainda aqui ministrando nós, né. Não sei falar muito bem, gente, mas dá para entender, né? Estou um pouco cansada e nervosa, né? Então eu ia fazer no dia 30, mas no dia 30 eu tinha uma colonoscopia para fazer, tinha mais os preparativos para me fazer, eu estava muito cansada, porque a preparação desse exame requer muito esforço, é uma coisa de louco mesmo, a preparação desse exame. Mas vamos lá. Em 2023, no dia 11 de janeiro, eu tive a contestação, né, a confirmação que eu estava com câncer de mama. E o câncer de mama ele estava muito avançado, isso foi uma progressão aí de 6 meses. Ele avançou e tomou um quadrante da minha mama, na qual não podia fazer cirurgia antes da quimioterapia. Então, quando eu tive a confirmação, eu estava com Ló, esposa de Marcos. Em primeiro lugar, eu estava sempre com Deus, né? Comecei a chorar e a doutora Laura falando assim, Ângela, chama ela, chama sua prima. Eu falei, não pode falar. E eu não aguentei, chamei Ló e Ló veio. E ali ela falou tudo, Ângela, não se preocupe, vai ter tratamento e tal. Aí partimos para o tratamento. E o meu oncologista foi o doutor Lucas. E o doutor Lucas falou, Ângela, sua quimioterapia ela vai ser branca. E quando ele falou branca, assim, todo mundo tem branco como paz, né? Leve, suave. Aí ele falou, só que a sua quimioterapia ela vai ser forte. Então quando ele falou aquele forte, minha alma gelou, sabe? Fiquei muito gelada. Mas ao mesmo tempo eu fiquei confiante, porque eu tinha certeza que Deus estava ali. E eu tinha certeza que Deus estava comigo. E eu tinha certeza que o propósito de Deus na minha vida ia ser feito. Se eu não estivesse aqui, ele teria sido feito. E eu estando aqui, ele também foi feito. Então a gente às vezes não pode falar assim, fulano se entregou, não fale isso, você não sabe o que aconteceu no oculto, né? Porque receber um diagnóstico desse é muito forte. Se você não tiver um Deus muito forte, psicológico, uma preparação, uma família, amigos orando por você o tempo todo, você não vai resistir. Não vai. Então,
eu fui para a quimioterapia. Então, na primeira quimioterapia, ela me arrasou. Eu perdi a voz, eu perdi a visão, eu perdi todos os meus cabelos. Todo o cabelo do corpo, ele caiu. Eu fiquei pesando 40 quilos. A última vez que eu quis me pesar, eu não tinha ventre. Eu só tinha osso e pele. Muitas das vezes eu ia dormir e chorava, porque tinha muitos de vocês querendo falar comigo, saber como eu estava, e eu não podia falar, eu não tinha voz. E eu ficava muito feliz todas as tardes, quando o Marco, meu primo, chegava em casa, e Ló, toda hora, Ló perguntava: Ângelo, como você está? Marcelo, meu amigo, ele sempre ligava para mim. Samuel, Andy, Ellen, Karen. Então foi um momento muito difícil, eu não conseguia falar, eu ficava assim 13 dias sem entrar na internet, porque quando você entra na internet, fica vendo alguma coisa, você fica fraca. Se você fala com Deus, fica fraca. Se você anda um pouco, você já fica fraca. Tudo lhe enfraquece. É uma experiência que eu não desejo para ninguém. Então eu fiz esse processo todo de quimioterapia. E os irmãos orando, sempre, sabe? Meus amigos orando, minha família orando. No dia da cirurgia foi um dia muito especial, sabe? Teve um período também que Ló estava comigo na consulta com o oncologista, quando eu falei para ele que preferia o sintoma número 2 do que uma constipação. Que a constipação, para quem faz quimioterapia, ela cresce na nossa barriga, a gente é internado, e se eu fosse internado eu ia ser entubado, porque eu estava muito mal. E uma das pessoas que estava sempre ao meu lado, Deus presente, mas João Pedro, meu filho, top. João Pedro, ele aprendeu tanta coisa, ele fazia meu almoço, ele levava na cama, eu só comia na cama. Ele me limpava, eu só andava com um balde. Aonde eu ia com aquele balde. Eu sujava a casa toda e Pedro limpava. Pedro, você é especial demais, você é um presente de Deus na minha vida. Amém. Todos vocês são um presente de Deus na minha vida. Quando eu fui me operar, eu precisava de um carro. Que eu tinha 2 procedimentos de biópsia para fazer. Era colocar um arpão no meu seio e o outro era em outra parte do seio, em outra clínica. Então Samuel, Alex Silva, Marcele, várias pessoas do meu trabalho, eles falavam: Ângela, como Bira, Francisca, minha tia, Marcos, Antônio, Marcelo, Douglas, Estéia, Davi, pastor. Douglas me doou umas pomadas que a gente usa na radioterapia, gente, que ela custa uma fortuna, entendeu? Espetáculo, entendeu? Indicadíssimo mesmo. Vocês são maravilhosos. A Anne, ela fez uma campanha mesmo, quando eu precisei de ajuda financeira, todos os meus amigos fizeram. Então, no dia da cirurgia, né, eu falei para Samuel, Samuel, você falou tanto que queria me ajudar, então agora era a hora. Eu preciso de um carro que eu entre numa clínica, saia, já entre nele, entre em outra clínica, já saia e vou até o hospital. Então, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, Samuel já estava lá em casa. Foi eu, Samuel, Pedro e Ló. Fomos para a CP em Botafogo.
De lá eu já saí imobilizada, sem mexer mais os braços. De lá nós fomos para Vilela Pedras, que fica na Gavião Peixoto, em Santa Rosa, Icaraí, muita gente chama. Não sei se é Santa Rosa ou se é Icaraí. Fica bem na divisa, o treino. Fizemos outro procedimento de biópsia. De lá nós fomos para Santa Marta. E lá no Santa Marta eu fui tirar amostra de sangue para fazer transfusão se precisasse. Glória a Deus, lá estava o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, o senhor é muito importante na minha vida. Em todos esses anos que eu estou aqui nessa igreja, eu sei que faço pouco, fiquei pouco tempo aqui como membro, tinha outros problemas que eu não conseguia me aproximar. Mas tu és muito especial mesmo. Agradeço a Deus pela sua existência em nossas vidas. O pastor Eduardo estava lá e eu estava rindo feliz da vida. E tinha a mãe de uma menina também que ia se operar lá, da Renata, que ela falou para Ló ainda assim de mim, falou assim: nossa, será que sua prima vai, ela está tão magrinha, tipo assim, será que ela vai aguentar? Entendeu? E assim que as enfermeiras falaram assim: Ângela, você está liberada. Nossa, eu desci daquela cama, já botei a sandália. Aí logo, Ângela, você acabou de fazer uma cirurgia dessa, como é que você faz isso? Eu falei: vamos para casa logo, vamos para casa que eu estou doida para ir para casa, se os médicos podem me pegar e lá fazer alguma coisa, entendeu? Aí antes, eu estava um dia deitada no meu quarto, eu estava passando tão mal, gente, tão mal, era como se meu corpo assim estivesse se desmanchando. Nisso, eu durmo, eu não gosto de dormir com luz acesa, gosto daquela noite mesmo, a porta da minha área fica aberta, mas eu não gosto de luz acesa. Aí eu abro a porta do armário para o quarto ficar mais com clima de noite. Não é escuro não, clima de noite, vamos falar assim. Aí nisso Pedro acorda e fica por cima da porta do meu armário, assim, a cabeça dele e os pés. Aí eu atordoado assim, olhei aqueles pés, eu falei: misericórdia, a morte veio me buscar. Em minha defesa, eu estava alucinando, pensando que ela estava me chamando várias noites, tá bom? Aí eu falei: meu Deus, ele só faltou falar assim: a mostradinha. Vou te levar a mostradinha. Aí, misericórdia, não vou nem olhar, meu Pai do céu. Aqueles pezão assim por baixo da porta. Mas era Pedro me olhando. Eu dormi. E várias vezes eu me alucinei em casa, Pedro também. Pedro passou muito mal, muito estresse, sabe? Teve uma vez que eu cismei que ele estava com nojo assim no banheiro, porque é um procedimento, gente, muito sério. Aí eu vi um caiaque. E será que esse caiaque é Pedro que fica colocando assim, que eu comprava bom ar, entendeu? Coloca esse caiaque, e peguei no caiaque tudo. E falei para Pedro, aquele caiaque é para você não sentir cheiro de alguma coisa? Ele: nem caiaque eu tenho, mãe. Eu falei: mas eu peguei no caiaque. Mas é um procedimento, gente, aqui. Eu peço que todos vocês orem, peçam a Deus livramento. Livramento, porque quando você recebe o diagnóstico de câncer, você só pensa em duas coisas: viver ou morrer. Mas você pensa mais em morrer do que viver. Mas não pensa assim não. Creia só em Cristo. Mas também, se você morrer, entendeu? Que Cristo esteja com você. Entendeu? Porque muitas das vezes a gente vive nesse mundo, vive tantas coisas tão difíceis, entendeu? Que talvez essas pessoas que morrem hoje em dia, entendeu? Elas estão melhores do que nós. Nós estamos vivendo uns tempos muito difíceis hoje em dia.
Deus nos abençoe a cada dia. E outra coisa que eu queria falar, eu gostaria de agradecer a Deus por toda a minha família, por todos os meus amigos. Gostaria de agradecer a Rosana por todas as mensagens, por todas as coisas lindas, as palavras lindas que ela falava para mim. A Kelly, o Leonardo, Leandro, aliás. Kelly, você é muito especial na minha vida, viu? A Fran, Rodrigo, seu esposo, Bira, Francisca, Marcos, meu primo, eu só tenho que agradecer mesmo, entendeu? A minha tia Grinalda não está aqui, mas ela é muito especial na minha vida. Maiara, você chegou agora nas nossas vidas, mas você é top, sabe? A Dulce, Genesi, Lídia, Lidinha, Lázaro, Yane, Cláudio, Douglas, Liz, Dona Marluz, Bibi, Dona Clara, eu te amo pra caramba, sabia? A senhora é muito especial na minha vida. Muito fofa. Leia, Dona Esmeralda, Antônia, quem eu não falei o nome, gente, me perdoe. Max, Anne, Karina, Fábio, Luiz, Marcele, Micael, Michele. Ai, gente, que emoção. Pastor Léo, Rosane, Nádia, a mãe de Luian, esqueci seu nome agora. Isso. Você foi muito legal, viu? Dê parabéns ao seu filho me ajudou muito quando lá no quartel ele falou com superiores dele lá, eu não sei como funciona, para que meu filho não servisse. Porque se meu filho servisse, tivesse servido, eu precisaria muito dele. Obrigado, Celina, por estar aqui. Fernando, vocês são muito tops, viu? Pastor Joel, Dona Valdemira, Dinha, Felipe, Raquel. Quanto tempo, Raquel, que eu não te vejo? Você está linda, minha prima linda. Patrick, todos vocês são muito especiais e eu estou muito feliz por estar aqui. E eu agradeço a Deus pela existência de cada um de nós aqui nessa vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelas ajudas que vocês me ajudaram, pelas ofertas, pelas campanhas que vocês fizeram para mim. Muito obrigado mesmo. Pastor, muito obrigado.